Olá! Hoje nós estamos aqui para falar sobre as deformidades cranianas. Eu sou Mariana Mazuia, sou neurocirurgiã pediátrica e essa é uma dúvida frequente que surge nos comentários, nas perguntas nas redes sociais das mães, enviando foto das cabecinhas das crianças dela para eu avaliar por meio das redes sociais. Então vamos lá. Para isso eu vou usar meu molde aqui de crânio para explicar para vocês o que é importante a gente diferenciar nas alterações de crânio do bebê. Existem principais duas formas de alterações: as posicionais e as crâniosinostoses verdadeiras. As posicionais são as mais frequentes, não tem nem como comparar, é muito frequente, que são a plagiocefalia e a braquicefalia posicional. A plagiocefalia, a gente tem uma cabecinha com um achatamento na região posterior, tá? Na região posterior em um dos lados. Em geral, a plagiocefalia tem a ver com um torcicolo congênito, tá? Pode ter a ver com alterações uterinas, com gestação gemelar e com posições viciosas. Em geral, na plagiocefalia, a gente não tem fechamento de suturas cranianas e o tratamento vai ser o tratamento do torcicolo e as medidas posicionais. A braquicefalia posicional, a gente tem um achatamento simétrico aqui nessa região. Tem também a ver com posição uterina e com a posição que a gente coloca os nossos bebês para dormir, que é de barriguinha para cima, tá? Então, a frequência da braquicefalia posicional, ela vem aumentando por conta dessa orientação de colocar os bebês de dormir de barriga para cima por conta da morte súbita do lactente. Então, não temos opções, temos que colocar o bebê dormir de barriguinha para cima e por conta disso pode acontecer a braquicefalia posicional. Para as duas formas posicionais, temos que fazer algumas medidas comportamentais. Então, o tummy time, que é o tempo de barriguinha para baixo, temos que estimular nos nossos bebês desde o nascimento. No mínimo 30 minutos por dia, não precisa ser esses 30 minutos juntos, pode ser realizado de forma picadinha, mas temos que fazer. Evitar muito tempo em bebê conforto, em carrinho, em rede. Eu tenho deformidade posicional muito grave de rede. Então, assim, são esses tipos de medidas. E claro, fisioterapia, osteopatia, são tratamentos que nos auxiliam muito. Agora, por que eu, neurocirurgia pediátrica, estou conversando com vocês sobre alteração posicional de crânio? Não é o fisioterapeuta e o osteopata que vão fazer o tratamento? Sim, mas o que acontece? A gente tem uma doença que é grave, que é a craniosinostose, que é o fechamento das suturas do crânio, né? De uma ou mais suturas, depende do tipo da sutura, vai ter um determinado nome. E esse fechamento é uma doença grave que gera hipertensão intracraniana. Então, por isso que eu tô aqui conversando com vocês. O bebezinho nasce com o crânio em placas. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem várias placas e entre as placas a gente tem as suturas cranianas, tá? Por motivos genéticos, por alterações que a gente ainda não tem muito bem esclarecido, às vezes uma dessas suturas nasce fechada e a cabeça vai então ter uma determinada forma. A gente tem alguns tipos de craniosinostose. A mais frequente é a escafocefalia, que é o fechamento da sutura sagital. A escafocefalia vai cursar com uma cabeça alongada, então com aumento desse diâmetro anteroposterior e muitas vezes achatada, principalmente nessa parte aqui parietal, que é essa região um pouco acima da nossa orelha e um pouquinho para trás. Às vezes acontece um abaulamento, que é um aumento dessa região temporal, e é frequente também uma testa bem para frente, bem proeminente, ou a região occipital, que é a região da nuca, mais proeminente. Então, todas essas alterações podem acontecer na escafocefalia. Outra craniosinostose que também vemos é a trigonocefalia. A trigonocefalia é o fechamento da sutura metópica, que é essa daqui da testinha. Essa sutura, ela é uma sutura que tem um fechamento precoce normal. O que não pode ter
é o formato do crânio em trígonocefalia. Na trígono, a gente tem uma retração dessa região supraorbitária. Então essa região ela é bem para trás, a testa assume mesmo uma função de triângulo. Muitas crianças têm essa distância entre os olhos diminuída e pode acontecer um abaulamento compensatório na região parietal. Então a cabeça fica mesmo num formato de triângulo. Não necessariamente um bebê que faça uma tomografia por algum motivo e venha lá sutura metópica fechada, isso não quer dizer que é uma trigonocefalia. Precisa ter todas as características, ou pelo menos a maior parte dessas características, para que seja uma trigonocefalia e que exija correção cirúrgica, tá? Às vezes a gente recebe casos avaliados por não especialistas com indicação de cirurgia para uma sutura metópica fechada num bebê sem trigonocefalia. Então isso é muito importante falar. Temos outras craniosinostoses, são um pouco menos frequentes, mas também aparece, que é o fechamento das suturas coronárias. Se o fechamento da sutura coronária acontece de um lado só, o nome que a gente dá é de plagiocefalia anterior. Acaba confundindo um pouco com as deformidades posicionais, né, com a plagiocefalia posicional, mas é esse o nome, plagiocefalia anterior. Então uma das suturas coronárias fechadas, o que acontece desse lado? A testa nessa região fica pouco desenvolvida. Em geral, o olhinho ele fica elevado. Então a criança pode ter uma assimetria no olhar, tá? Temos também a braquicefalia por fechamento das suturas, que também confunde com a braquicefalia posicional. Então, quando está fechado as duas suturas coronárias, a gente tem a braquicefalia de craniosinostose mesmo. Em geral, nesses casos, a gente tem uma diminuição dessa distância antero-posterior e acontece uma turrencefalia, que é um crânio mais em torre, né? É um crânio mais elevado. Muitas dessas craniosinostoses têm relação com síndromes, tá? Então, a braquicefalia em especial está muito associada com alteração sindrômica. Em geral, é difícil de vê-la separada de uma alteração sindrômica. Temos outras craniosinostoses que são bem mais raras, que é o fechamento da sutura lambidoide posterior. A plagiocefalia por fechamento da sutura lambidoide, ela pode confundir um pouco com a plagiocefalia posicional. Porém, tem algumas alterações que o neurocirurgião pediátrico está treinado para identificar. Abaulamento temporal do lado da sutura, então parece que a craniosinostose ela puxa o crânio para baixo aqui. E as alterações no crânio como um todo ajudam a gente a diferenciar uma da outra, a posicional da craniosinostose verdadeira. Bom, e por que eu tô falando sobre as craniosinostoses? Primeiro, porque é muito frequente a gente receber crianças que às vezes já estão até em tratamento, fazendo terapias manuais, fazendo fisioterapia ou até colocando órtese craniana, que é o capacete, e às vezes tem craniosinostose. E a craniosinostose é uma doença grave que, se não tratada de forma cirúrgica, ela vai dar hipertensão intracraniana na criança e pode dar sequelas. Os estudos nos dizem que as crianças que não operam, que vão ser avaliadas lá no futuro, podem ter atrasos do desenvolvimento, atrasos cognitivos, da memória, da atenção, nas funções executivas, podem ter atraso de fala, tá? No consultório a gente vê bastante, e aqui em especial a gente recebe bastante criança com demora nesse diagnóstico, que tem que ser feito no máximo até o 6º mês de vida, e essas crianças já têm alterações comportamentais, dificuldade de fala, atrasos importantes. E muitas vezes a gente faz a cirurgia já atrasados. Primeiro, que o resultado estético não fica igual operar um bebezinho, que o bebezinho tem todo o crescimento do crânio para ficar com o resultado melhor possível esteticamente, e a parte que a gente já perdeu de cognitivo, de neurológico, a gente também não consegue que a gente reabilite isso. Então, coisa que eu quero falar para vocês, mães, sempre que vocês estão com uma pulga atrás da orelha, sobre a cabeça do seu bebê, não hesite em buscar ajuda, porque a coisa que a gente mais escuta aqui é: nossa, desde quando ele nasceu eu notei que estava alterado, mas me falaram que ia voltar sozinho. Ou quando fez 3 meses eu vi que estava piorando, mas me falaram que era normal, que era parecido com a cabeça do pai. Então, às vezes a gente escuta esses relatos e, vindo ainda de profissionais de saúde, as pessoas confiam e acaba que a gente faz o diagnóstico tardio e muitas vezes a gente não consegue reverter tudo que já foi perdido. Então, se você, mãe, tá com a pulga atrás da orelha, se o seu filho tem alterações que são parecidas, busque sim ajuda o mais rápido possível.
Tchau!